Carta aos nossos pais. Pai, mãe, perdoem. Não apenas pelas palavras ríspidas que eu já disse, mas sobretudo pelas palavras que eu nunca disse. Perdoe-me pelos silêncios duros, pela expectativa muda que eu projetei em vocês. Como se vocês fossem obrigados a sustentar todas as faltas que me habitam. Perdoem-me por ter esquecido que vocês também são filhos de alguém. Que antes de serem pais, foram crianças frágeis, adolescentes inseguros, adultos em construção, pessoas também com dores e trauma. Eu os cobrei como se vocês fossem deuses, quando na verdade vocês sempre foram humanos, e talvez seja aí que resida a beleza de vocês. Eu quis pais perfeitos, porque eu não suportava enxergar as minhas próprias imperfeições. Exigi de vocês aquilo que me faltava. E no meu inconsciente, eu confundi amor com dever, presença com dívida. Foi mais fácil acusar vocês do que reconhecer. Hoje, pai, mãe, eu percebo. A cobrança que eu joguei sobre vocês era a mesma, que eu não sabia lidar em mim. Minha raiva era só um disfarce para minha angústia. A minha crítica era só um espelho da minha própria falta. Eu não sabia amar sem exigir. Quantas vezes eu ignorei o amor silencioso de vocês? E vocês me amaram muito. De muitas formas. Aquele prato de comida, aquele casaco deixado na beirada da cama, aquele olhar que me procurava no meio da multidão. Eu buscava grandes gestos, enquanto o amor de vocês se manifestava em pequenos detalhes, que só agora eu aprendi a decifrar. Pai, mãe, eu os acusei de não terem tido o bastante, de não terem sido o bastante. Mas o bastante nunca existe para quem está tomado pelo próprio desejo. E eu, tomado pelo meu desejo de ser completa, quis que vocês tapassem um buraco que não tem fim e que é humano. Hoje eu sei. Vocês me deram muito mais do que poderiam. E ainda assim, eu reclamei. Agora, entre lágrimas e compreensão, só me resta agradecer. Agradecer porque vocês ainda estão aqui, porque a vida me concedeu a chance rara de escrever a nossa história no tempo presente. Não como o peso da cobrança, mas com a leveza da gratidão. Quero amar vocês não como pais perfeitos, mas como seres humanos que ousaram me trazer no mundo e que bancaram isso, do jeito de vocês. Mas bancaram. Quero olhar suas rugas e ver nelas um mapa do amor que atravessou noites mal dormidas, medos calados, dores suportadas, sonhos enterrados. Pai e mãe, me perdoem por ter pedido tanto e me permitam, daqui em diante, apenas amar, sem cobrança nenhuma, porque é o que vocês merecem. E você que está vendo esse vídeo, se ainda tem o privilégio de ter os seus pais vivos, manda esse vídeo para eles, porque o nome desse texto é Carta para os Nossos Pais e não para os meus pais. 90% dos brasileiros ganham, 90% dos brasileiros ganham menos que R$ 1.800 por mês. Nós fazemos parte dos 10% mais ricos. 72% fazem apenas uma refeição por dia. Se você faz mais de uma, você participa dos 30% mais ricos. Então, quer comparar? Compara para baixo. Olha quem tem uma vida mais simples que a sua, que essa comparação, em vez de te adoecer, vai te elevar. Isso chama princípio de realidade. Às vezes os meus filhos reclamam e às vezes até eu reclamo. Hoje eu estava na correria toda da minha vida e entrando no elevador eu dei uma respirada e falei: Deus, eu não tenho por que reclamar, eu só tenho por que te agradecer. Sobra trabalho, sobra oportunidade. Eu preciso olhar para baixo. Se eu olhar para cima vai ter sempre alguém melhor que eu. E talvez essa vida aí que a gente fica comparando nem seja tão boa assim. Vai lá viver dentro daquela vida da internet pra ver se ela é boa. Dor derretida é lágrima. Dor retida é tumor. Caraca, mano. Pesado, hein? É. Então, assim, aquela dor que você não chora, ela está fazendo o que com ela? Porque senão você vai adoecer. A grande maioria das doenças tem fundo emocional, especialmente os tumores. Todo tumor, ou a grande maioria deles, é hormônio dependente, em geral cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, do sentimento mal elaborado. Então, nós estamos na frente nessa chororô nosso. De que forma que coloca pra fora as suas emoções. Homem tem emoção como qualquer ser humano, até porque nós estamos falando agora, tirando o sexo biológico masculino e feminino, nós estamos falando de um ser humano. Todos são afetados pela emoção da mesma forma. Como que você coloca pra fora? Esta é a questão. Se não coloca pra fora de alguma forma, vai adoecer. Não à toa, homens morrem mais de infarto que mulheres. Isso é um dado. Verdade. Então, as emoções, elas adoecem a gente. A emoção, ela precisa ser
colocada pra fora. Não faz mal você não chorar, mas você coloca isso pra fora de que forma? Não tem problema se você não chora, desde que você elabore a emoção. A frustração ela é necessária para o ser humano. Uma criança que não é frustrada se torna um adulto que não é frustrado. Um adulto que não é frustrado, ele comete, por exemplo, feminicídio quando a namorada termina com ele. Porque ela não quis ele, e aí ele ficou frustrado pela primeira vez na vida. A educação passa pela frustração. Mãe, eu quero isso. Não vai ter. Não, mas eu quero. Então agora você vai sentar e ficar quieto e pensar no que você está fazendo. Porque eu já te disse que não e é não. E você não tem condição de entender o porquê não, mas nesse momento é não, porque não. Não porque não tem que ser usado. O não porque não tem que ser usado. Como é que você vai explicar para uma criança de 3 anos que ela não pode atravessar a rua? Como que você vai explicar? Trânsito, lei de trânsito, violência urbana, como que isso cabe no cérebro de uma criança de 3 anos? Ela não tem maturidade para entender sobre isso. Então o não porque não, ele é maravilhoso. Se eu fizer isso com um adulto, por exemplo, com a minha esposa, pode ser ainda, ela já não esse pode. É sim porque não é não. Vamos, né? Não. Não, porque a sua esposa já tem toda a maturidade do cérebro dela neurológica, ela consegue pensar. Aí é abuso. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. O futuro do negócio são pessoas. Clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, funcionários são pessoas. O corretor, às vezes, ele acaba querendo ser muito interessante e pouco interessado. Você tem que praticar escutatória, né? Treinar habilidades de corretor é bem mais fácil. Habilidades é bem mais fácil. O mais complexo é entender pessoas. Se eu pudesse falar algo para alguém, eu diria, faça um curso relacionado a pessoas. Se você entende pessoas, você sai na frente da grande maioria. Você falou muito bem, escutatória. Eu estou diante de um casal, eu preciso ter sensibilidade para entender ali tudo que está acontecendo. Fascinante vendas, né? Vendas é fascinante. Dinheiro você ganha e perde, peso você ganha e perde, relacionamento você começa e arruma outro. A única coisa que se você perder, você não recupera, chama-se tempo. Eu costumo dizer que eu já era muito feliz há um ano atrás. A questão de ascensão, ela mudou alguns aspectos na minha vida financeira, mas em termos de felicidade, não. Eu já era muito feliz. Eu já tinha um esposo que eu amava, eu já tinha filhos que eu amava estar com eles, eu já tinha uma casa muito mais simples, mas que eu amava estar lá, que era um ambiente que me trazia paz. Eu já estava cercada de pessoas que eu amava e eu já tinha um ativo mais caro que existe hoje, que se chama tempo. Dinheiro você ganha e perde, peso você ganha e perde, relacionamento você começa e arruma outro. A única coisa que se você perder, você não recupera, chama-se tempo. Rico é quem tem tempo, é quem é dono do seu tempo. É quem escolhe o que fazer com o tempo. É quem escolhe o que fazer com o dinheiro. Quem não é preso ao dinheiro, não é escravo do dinheiro. Não é a Ferrari que me escolhe. É eu que escolho se eu quero uma Ferrari. Se eu preciso de uma Ferrari. Não é o Patek Philippe que me escolhe. É eu que escolho se eu preciso de um Patek Philippe.